Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, para a fanpage Pérola de Ramatiz e o nosso canal no YouTube. Falar um pouco com você sobre os atributos de Exu. Eu tenho vários vídeos publicados que falam de Exu no nosso canal no YouTube, mas esse assunto ele é inesgotável. Hoje, em 2020, ainda temos muito medo de Exu, principalmente o leigo, né? A nossa relação espiritual com uma deidade, uma divindade, nunca deveria ser baseada no medo. Você ficar amedrontado. Por dentro de algumas umbandas, infelizmente, nós temos umbandistas que se utilizam dessa mística de Exu para assustar as pessoas. E a partir daí se empoderarem, né? Terem poder, terem autoridade, terem mando. E Exu não tem nada a ver com isso. Isso é coisa do ser humano. Processo de inserção da religião tradicional Yorubá, da onde Exu veio para o Brasil, ele veio de África. Houveram sincretismos, houve um processo de aculturamento, já falei disso em vários vídeos, e aí Exu foi demonizado, né? A gente já sabe disso, né? Na cosmovisão de origem não existe uma deidade, uma divindade, no panteão dos orixás não existe uma divindade que seja opositora ao Olodumare, a Deus. Então, para o Nagô, é estranho esse conceito, essa dicotomia, essa dualidade, essa oposição. Não existe um Lúcifer no sentido de um anjo caído, não no sentido de luz dentro da gente, né? Não quero aí criar uma polêmica em relação a esse nome. Voltando a Exu, então, até os dias de hoje temos muita ignorância em relação a Exu. Agora há pouco eu recebi uma mensagem privada de uma menina preocupada, assustada. Ela está com problema de depressão, não está conseguindo dormir. E ela procurou um pai de santo. E esse pai de santo disse que ela está com uma obsessão e ela tem que fazer um trabalho com Exu. E esse trabalho é R$2.800. Ela perguntou se tinha algum outro meio de fazer essa desobsessão, que não fosse tão caro. O pai de santo disse que não tem. Então veja o estado de ânimo psicológico dessa irmã, como ela ficou se sentindo após a conversa com esse sacerdote que deveria orientar vidas, né, está se aproveitando de vidas. E infelizmente isso acontece ainda nos dias de hoje, em 2020. Exu, quem se aprofunda, estuda, quem vivencia o orixá, Exu, vivencia com a sua alma, dentro do terreiro, sabe quem é Exu de fato e sabe quem não é. Quem vivencia Exu de fato e estuda e se aprofunda na cosmovisão de origem, ele se depara com uma surpresa muito positiva. Primeiro, o papel de Exu dentro da gênese divina, dentro da criação Yorubá. Assim como outras religiões explicam a criação, a religião tradicional Yorubá também explica. E Exu tem um papel central. Ele é aquele que aglutinou toda a protoforma divina, vamos dizer assim, aquilo que estava rarefeito. Ele aglutinou a primeira forma criada
foi Exu, né? A primeira estrela criada, a primeira forma criada, e a partir dessa condensação desse éter, vamos chamar assim, que não existia nada manifestado ainda na matéria, a partir daí o Olodumare cria os demais orixás através de uma expansão dele mesmo, né? Porque os orixás são expansões plenárias de Deus. O Olodumare, aí, o nome de Deus dentro dessa cosmovisão é o Olodumare. Ele, numa expansão dele mesmo, cria os demais orixás, e a partir daí começa todo o processo de rebaixamento vibratório dos elementos à terra, fogo e água, a criação dos planetas, do cosmos manifestados, e até a Terra tendo possibilidade de vida humana, né? Depois que a vida vegetal, a vida animal e os elementos estavam constituídos no planeta. E Exu faz par com Oxalá, e é muito próximo de Oxalá e de Orunmilá. Orunmilá é o orixá que ele seria a parte da visão do destino, né? A visão dos destinos das almas humanas, o Orunmilá que faz, e ele é o que se comunica com o Olodumare. Então essa visão seria a própria visão de Deus, e Exu é o mensageiro, o comunicador, que traz a mensagem para as criaturas humanas, a mensagem dos orixás, a mensagem divina, a mensagem de Deus. Então Exu está muito próximo de Oxalá na gênese da criação, e muito próximo de Olodumare como executor dos destinos humanos. Eu gosto muito desse epíteto, dessa qualidade de Exu. Um outro aspecto que me deixou muito feliz, Exu estudando a religião de origem, Exu ele é guardião da casa de Oxalá. Ele aprendeu como, observando Oxalá trabalhar, ele ficou 16 anos. 16 é um número simbólico, né? Que ele no somatório dá 7, mas os 16 são 16 destinos principais, os 16 odus, né, principais. Então ele ficou 16 anos em aprendizado, e ele viu como Oxalá fabricava os corpos, como Oxalá atendia todas as solicitações da humanidade. E a partir de então, os demais orixás ali transitaram, mas não ficaram esse tempo. E Exu foi o único que ficou. E conquistou a confiança de Oxalá, e Oxalá designa Exu como guardião da casa de entrada, uma encruzilhada que fica na frente da casa de Oxalá, para ajudar Oxalá fazendo uma triagem, né, daqueles que iriam adentrar a casa de Oxalá, teriam direito a solicitar um novo ori, uma nova encarnação, vamos dizer assim. Então esse mito, essa narrativa dos antigos babalaôs, porque os mitos são baseados em fatos da época, que os babalaôs, interpretando a parte da religião para as pessoas comuns, eles criavam essas narrativas, essas histórias. Exu, eu digo assim, Exu é fiel. Assim, Exu não vai falhar com Oxalá, tanto é que ele é guardião da casa de Oxalá. Então ele não é uma deidade ambígua, né, que você tenha que desconfiar, que você tenha que ter medo, que você tenha que fazer barganha com ele. Porque Exu, enquanto executor do destino, ele entende perfeitamente a lei de causa e efeito e as leis cósmicas de manutenção do universo, da nossa evolução espiritual, independente de denominações terrenas. Isso é tão verdadeiro que tem um Itanifá, um provérbio de Fá, que diz que a religião tradicional dos orixás se universalizaria, não estaria adstrita a uma religião terrena, a uma raça, a um território. Então os saberes, nós indo além dos nomes e formas das religiões terrenas instituídas em contexto de época e procurando perceber a essência, o atributo das divindades, das deidades, a gente percebe a ação de Exu, assim como tem convergência com outras divindades de outros panteões,
como o hinduísmo, a mitologia grega, nórdica e outras, daria para se fazer um estudo comparado entre as deidades, né, seus atributos, mas Exu tem uma ação universal, mesmo que a gente não entenda esse atributo como Exu. Então Exu não falha dentro da lei divina, dentro do processo de organização, né, de toda a nossa evolução, dos diversos planos e esses entrecruzamentos, como se fosse uma grande rede. Então Exu é confiável, ele é uma deidade central dentro de um processo de espiritualidade na Umbanda, porque aquele mais ligado ao esoterismo de Umbanda sabe que não se faz nada sem Exu. Mesmo aquelas casas que não trabalham diretamente com Exu, no seu cerimonial, nos seus ritos, sabe-se que Exu é central em todo o processo de comunicação fluídica entre a Terra, o éter e o plano astral, né? Esse intercâmbio, esse ir e vir, passa por Exu. Então, eu sou um adepto de Exu, sou um incentivador, procuro sempre desconstruir conceitos equivocados, né? Combater a ignorância, que infelizmente ignorância esta, com todo respeito, ainda é grande entre os nossos irmãos que se dizem umbandistas, porque mesmo em um momento difícil como nós estamos vivendo, pseudo-sacerdotes por dentro da religião, ou se dizem da religião, se aproveitando da fé alheia, né, da boa vontade. Então, meu irmão, confie em Exu. É possível fazer meditação em Exu. Os atributos de Exu que agem e têm influência na vida humana organizam, né, organizam a possibilidade de sucesso no nosso propósito de vida. Nós somos espíritos imortais que já reencarnamos várias vezes e trazemos um carrego de vidas passadas que está registrado no nosso inconsciente. Carrego esses que são causas geradoras dos efeitos que nós temos que vivenciar na presente vida. Efeitos esses que estruturam o nosso propósito de vida, que vem com o nosso li, vem com a nossa mônada, com a nossa alma, o corpo físico necessário, a raça, a filiação, o local que você nasce, a cultura, está tudo dentro de um programa maior da sua vida. E você vem com disposições que você tem que minimizar e outras você tem que saber trabalhar melhor dentro de um processo constante e ininterrupto de melhoramento do caráter. Caráter esse que nos dá regeneração de causas passadas que a gente traz, que nos bloqueiam na evolução. Então, melhoramento do caráter, que é tão caro e tão afim com a cultura da religião tradicional iorubá, nós podemos dizer que é fundamental e sustenta a evolução, porque se não se melhora o caráter, não se evolui. Então, a nossa disposição e a disposição de Exu em nós é sempre um melhoramento contínuo. Quando nós nos afastamos dessa disposição que alimenta o nosso propósito de vida com ações equivocadas, com ações incorretas, ações que não estão no nosso Dharma, no nosso propósito, a gente se afasta do influxo de Exu, se enfraquece, gera escassez, pode gerar doença, enfermidade, obsessões, né? Processo de desequilíbrios. Quando a gente está centrado e com a ação correta dentro do nosso propósito, a gente está fortalecido com Exu. Então o corpo está fechado, né? Ele está fechado para negatividades e está aberto para abundância, para prosperidade, para um bom propósito de vida feliz. Quando eu digo abundância e prosperidade, tem gente que já pensa que é ganhar dinheiro, que é ter bens materiais, que é possuir. O possuir e ter uma boa conta bancária, ter um sucesso profissional, isso é uma consequência
de uma abundância espiritual, de uma prosperidade espiritual. E nós confundimos prosperidade com bens e posses. Muitas vezes você pode ser uma pessoa simples, você pode estar morando, habitando uma casa simples, né? Às vezes até com uma certa austeridade assim, na sua vida pessoal, em função de não ter recursos financeiros maiores, e você ser uma consciência que tem muito mais prosperidade do que alguém abastado, que está morando numa mansão, né, mas que não está tendo abundância na sua vida. Tem renda, tem uma conta bancária gorda, tem bens e não tem abundância na sua vida. Está em depressão, está com melancolia, está com processos de desequilíbrios emocionais. Então, temos que relativizar e compreender melhor esse conceito de abundância e prosperidade que Exu nos traz na nossa vida. E é possível meditarmos com o atributo do Orixá Exu. Então, quando a gente medita em Exu, a gente pede organização nos nossos pensamentos, que Exu Kelonã, ele é o Senhor dos caminhos, antes desse epíteto, dessa qualidade, né, caracterizar Ogum nas umbandas, se tirou o Senhor dos caminhos de Exu e se jogou para Ogum, assim como algumas casas dizem que Exu é submetido à ordenança de Ogum. Eu nunca vi isso dentro do panteão, né? Exu não se subordina a nenhum orixá, ele se subordina diretamente ao Olodumare e Oxalá, tão somente como um enviado divino, numa paridade de igualdade e respeito com Oxalá e Orumilá e com os demais orixás. Então, esse atributo Senhor dos Caminhos de Exu, ele num processo de aculturação das umbandas, né? A gente bota Exu submisso ao Ogum, como o Ogum sendo aquele que dá ordem para Exu, que Exu não saberia trabalhar sem estar embaixo da ordem de um orixá. Isso aí é um processo de desconstrução, né, que houve naquele momento que os orixás foram sincretizados com os santos católicos, sobrou o Exu, e aí o que a gente faz com o Exu? Então seus atributos por vezes foram redistribuídos para determinados orixás, assim como o Senhor dos Caminhos foi para Ogum, não que Ogum não seja, e se diminuiu o Exu, e até algumas umbandas Exu ainda até hoje é demonizado, né? É agente do mal, é agente de causar infortúnios na vida das pessoas, que se vende facilmente aí por um galo, por uma garrafa de cachaça, algumas moedas, né? O Exu se venderia facilmente, e essa é até uma coisa assim um pouco primária hoje, com tanta informação, tanta tecnologia que nós temos, aceitar que uma divindade assim por tão pouco, né, estaria assim, à mercê das vontades dos nossos egos. Mas Exu, quando a gente medita em Exu, voltando para o centro, foco do vídeo, nós meditamos Exu, a gente pede para Exu organizar as nossas vidas, organizar pensamento, e que nos dê a claridade interior. Aí entra a questão do Lúcifer, a luz interior, que nosso Lúcifer interno, a luz interior, né, esteja clareando a nossa percepção e nossa consciência, abrindo os caminhos para o inconsciente, e aquilo que é bom para a nossa prosperidade, Exu de passagem, é aquilo que nós temos que transmutar, que saibamos transmutar de negatividade que está no inconsciente, nas nossas experiências que a gente tem que viver em terra, sem desanimar, sem esperar milagres, né, de uma forma madura e equilibrada. Meus irmãos, espero ter contribuído mais uma vez aí com a nossa reflexão. Já estou falando há quase 20 minutos, eu acho que está de bom tamanho, o tema é inesgotável. Meditemos com os orixás diariamente, e que os atributos dos orixás estão em nós, e nós resgatando a nossa concentração nesses atributos, eles estão sendo potencializados no nosso modo de ser. O nosso Saravá fraterno, Axé, Saravá, Namastê, até a próxima oportunidade.